Caros filhos, no dia de hoje o contexto da liturgia é expressivo, não só porque já deixa um spoiler para o domingo vindouro, que nos apresenta justamente este sentido da fé, mas também porque, apesar de não ser a liturgia própria dos santos que hoje celebramos, ela também nos mostra e evidencia um pouco daquilo que eles viveram. Nosso Senhor é bem claro ao enfatizar este ato de ouvir e seguir no Evangelho. Ouvir e seguir diante deste caminho de conversão. Caminho esse que, quando voltamos à primeira leitura, vemos que aquele povo, aqueles seus que deveriam seguir o Senhor, não fizeram. A falta de fé é o ato que nosso Senhor coloca como esta surdez. É o não ouvir. Nosso Senhor é bem claro diante da Sagrada Escritura quando fala no livro do Deuteronômio, chamando o povo a esta profissão de fé. E qual é a profissão de fé de Israel? O Shema. Ouvir. O ato de ouvir. E corresponder a este chamado. Ouvir e empenhar-se inteiramente. Mas vemos que por vezes tantos não o fazem. E é exatamente isso que depois na liturgia, em meio ao salmo, é evidenciado. Por causa de tantas infiéis, tantos acabam padecendo. E é este o contexto dos santos que hoje celebramos. Em meio ao século XVII, na região nordeste do Brasil, no Rio Grande do Norte, ali estavam missionários jesuítas, em meio à evangelização dos índios. E neste período acontece um empenho diante de outras civilizações, em particular os holandeses, que buscavam ali dominar e ter territórios. Territórios, em meio a este período que falávamos, século XVII, é sinônimo de riqueza. E eles assim o querem. Se vemos um pouco da história, veremos isso. A ambição por território, por dominação, por poder, é um sentido também de infidelidade, de não corresponder àquilo que o Senhor dá a cada um e querer o tirar aquilo que é de outros. É isto que acontece em meio a estes infiéis. Os holandeses, aqueles que vieram diante da dominação, eram calvinistas. E ao ver, buscam esta dominação e a imposição, e matam a tantos. Logo que chegam, invadem, vão a um lugarejo que é chamado, é onde está o padre André de Soveral, em Cunhaú, e aonde ele, celebrando a Santa Missa, junto com aqueles 63 fiéis que ali estavam, então são massacrados e sofrem um martírio. Mas a perseguição não para por aí. Aquele grupo continua a caçar e a buscar. O padre Ambrósio Francisco Ferro, ao ter o conhecimento de tal massacre, foge para o forte dos Reis Magos e ali se abriga por 3 anos, até a data de hoje, daquele ano, e ali então ele é capturado junto com outros 80, arrastado até o rio Uruaçu, aonde sofre o seu martírio com aqueles outros.
Um destes, muito caro em particular aos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, pois é o seu patrono no Brasil. São Mateus Moreira, ele parece, naquele contexto, em meio àquele rio, tendo seu coração arrancado pelas costas. E por que tal atrocidade? Porque queriam meramente as coisas deste mundo. Estes são os infiéis, aqueles que buscam as coisas deste mundo. E qual é o exemplo justamente contrário, a qual a liturgia nos convida e a qual estes mártires nos mostram? Os bens mais elevados, a correspondência a Deus. É isso que eles nos mostram ao não negar dar a sua vida. Por vezes, quando olhamos o martírio, podemos pensar ser loucura, porque esquecemos qual é o peso exato na balança. É fato que quando olhamos a nossa vida, que é um dom de Deus e que devemos preservá-la, achamos que é um bem supremo. No entanto, esquecemos que a vida, com V maiúsculo, é muito maior que esta vida, com V minúsculo. E que vida é esta? A fé. A fé é muito maior. E por isso que nos tempos apostólicos o negar a fé é algo tão hediondo, que depois vai ser até disputado se serão perdoados ou não. Estes mártires mostram-nos exatamente que souberam colocar o maior em primeiro, Deus em primeiro. Buscaram a vida, ainda que tendo o empenho de preservar esta vida. Assim vemos o Padre Ambrósio buscando salvar aqueles que ali estavam, mas entre a escolha desta e da vida, buscou entregar-se. E aqui vemos verdadeiramente aquilo que nosso Senhor nos diz, que é quase um evidenciar destes. Aquele que prefere a sua vida e não a mim, não é digno de mim. Estes mártires buscaram preferir a Deus e não as coisas deste mundo, até mesmo a vida. Evidenciaram aquilo que era o mais importante. Buscaram a graça, buscaram o Senhor, buscaram a correspondência. Por isso hoje os celebramos. E aqui vemos quão grandiosa foi a sua obra. E aquele adágio, aquela verdade anunciada desde os tempos apostólicos, que o sangue de mártires é semente de novos cristãos, pode ser evidenciado. Graças a estes mártires no Brasil, quantos não foram atingidos? Nós devemos também a estes que souberam entregar a sua vida pela fé, pela verdade, por Deus. E graças a eles, também a nós isto chega. Também a nós este testemunho nos toca. Que possamos assim o fazer, correspondendo a este exemplo, buscando seguir aquilo que eles nos ensinam, olhar o Senhor e saber escutá-lo, dar esta demonstração de fé a qual o Senhor nos chama. Quem vos escuta, a mim escuta. Saber que eles souberam escutar a Deus, saber que eles souberam escutar os apóstolos, e nós devemos também saber escutá-los, escutar e saber
mudar. Mudar as nossas atitudes, mudar, por vezes, os nossos comodismos, para saber corresponder àquilo que o Senhor nos pede. Talvez não o derramar o próprio sangue, mas tantas vezes o negar as nossas vontades, as nossas superficialidades, para poder estar com o Senhor. Que possamos corresponder àquilo que o Senhor nos pede, ouvindo e verdadeiramente a Ele amando, de todo o coração, alma, força e entendimento. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.